Fala, corredor. Eu sou Demetrios Carvalho. Você está no Ia Corrida, mesmo aqui neste formato podcast, onde você pode fazer a sua pergunta para o professor Marcelo Vasconcelos relacionado ao mundo da corrida. Essa pergunta, por sinal, nasceu de um questionamento entre eu e o Luiz Ultra ao nos depararmos com um volume muito grande semanal de um atleta. E a pergunta é: qual o volume ideal de treinamento para cada atleta? E claro, antes que você se esqueça, se inscreva no canal porque aqui a gente sempre traz notícias do mundo da corrida. Olá, meus queridos, aqui é o professor Marcelo Vasconcelos, da MV Runners Brasil. E aí nós recebemos essa pergunta relacionada a volumes semanais. Qual que seria o ideal, né? Vamos lá. É uma pergunta um pouco complexa porque primeiro nós temos que entender o nível de condicionamento do atleta, se ele é um iniciante, tá? Ou se ele já é um atleta com experiência, né? Particularmente na nossa assessoria, nós não temos essa história de iniciante, intermediário e avançado, né? Quando eu falo iniciante, é aquele que realmente começou a correr, independente da velocidade dele, entendeu? E avançado é a quantidade de tempo, pelo menos na nossa assessoria, a quantidade de tempo que a pessoa já corre, a pessoa já tem experiência, independente também do pace, tá? Isso aí pode até gerar um outro tema depois. A questão são as altas cargas de alguns atletas. Então, assim, muitas vezes o atleta amador ele acaba lendo, até porque hoje nós temos várias maneiras de buscar informações sobre treinamento de elite, e muitas vezes você vê lá que um atleta de elite correu 200, 300 quilômetros, né, por semana, mas muitas vezes precisa se entender que o atleta passa por ciclos. No método atual de treinamento, todo atleta passa por ciclos. Quais são esses ciclos? São baseados pela ciência do treinamento do esportivo, que é você passa por um período de base, você passa por um período específico, e aí você tem um pré-competitivo, aí a semana de competição, e aí depois você tem um repouso. Então você passa por um ciclo. No caso, por exemplo, de um maratonista, todos os meus atletas passam por esse ciclo, normalmente gira em torno de 3 ou 4 meses, dependendo de quando a pessoa decidiu fazer aquela maratona. Se a pessoa me fala com uma antecedência, o ciclo da maratona em si, 4 meses, de 3 a 4 meses, entendeu? E esse volume semanal vai depender da fase daquele ciclo, porque você, particularmente, aí vou falar dos meus atletas. No meu ciclo de maratona, as primeiras 4 semanas você vai treinar como se fosse para 10 quilômetros. E aí o único diferencial são os longos no fim de semana ou quando nós determinamos esses longos. O volume semanal de um amador, o ideal ali, seria no máximo uns 80 quilômetros. Mas atleta de elite não tem limite. Acompanhei a preparação de um atleta agora que participou da Olimpíada, conversando com o treinador dele, e teve fase do ciclo de treinamento que ele fazia 100 quilômetros e teve fase que ele passou de 250 quilômetros na semana, né? Pode parecer um pouco de loucura, mas vamos lembrar que atleta de elite, ele normalmente faz ou 2 ou 3 períodos de treino. Tem atletas que fazem 3 períodos de treinamento. E lembrar que entre esses períodos há um descanso. E aí o mais importante, há todo um suporte, suplementação, você tem acompanhamento médico, então é diferente. Agora, os amadores têm que tomar cuidado, porque se você não suplementar da maneira correta, se você não se alimentar da maneira correta e não realizar um bom descanso, a pessoa não consegue ficar por um bom tempo fazendo altos volumes, né? O importante é ter consciência. E outra, não adianta também ler que um determinado atleta fez 200 quilômetros por semana
e você tentar copiar e ficar aquilo o ano inteiro. Também não adianta. Eu até costumo orientar os nossos atletas dizendo o seguinte, que não se treina para maratona o ano inteiro. Não se treina para maratona o ano inteiro. Eu tenho atletas ultra que às vezes eu vou lá, olha, durante um mês você não vai fazer nenhum longo, vai correr no máximo em 10 quilômetros. Para um atleta que de repente faz 40, fazer somente 10, mas para quê? Para preservar as articulações. Então tudo é planejamento. O segredo do treinamento é planejamento. Espero ter satisfeito a resposta, né? Só um resumo. Planejamento para o treinamento. Esse que é o ideal, certo? Não adianta copiar aquilo que o atleta de elite às vezes divulga, porque às vezes ele divulga o pico do treinamento, correto? Aguardo novas perguntas, espero ter salientado aí, espero ter cumprido a expectativa em relação à resposta e aguardo aí contato de todos vocês. Um grande abraço a todos. Super obrigado, Marcelo. A gente agradece aí a tua resposta e lembrando, você pode fazer mais perguntas para que o Marcelo responda para a gente. Ele que é um profissional da área e pode nos dar respostas com maior embasamento. Então compartilhe entre os seus amigos que têm dúvidas ou mesmo alguém que possa ter uma dúvida como essa. Compartilhe o canal entre esses corredores porque a gente quer chegar cada vez para mais corredores, porque a gente acredita que a informação vai fazer com que a gente corra melhor e viva melhor. Se inscreva no canal e hasta la vista, baby!